Justiça Eleitoral em Foco. Olá, ouvinte! Está começando mais uma edição do programa Justiça Eleitoral em Foco, um espaço para debatermos os principais assuntos que envolvem as eleições 2022. Aqui na bancada estamos eu, o jornalista do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, Daniel Dino, e a também jornalista do TRE, Nara Cis. Olá, ouvinte! Olá, Dino! É muito bom estar novamente aqui para falarmos sobre democracia, direito ao voto e sobre a justiça eleitoral. Nesta edição, quem está em nosso estúdio é o juiz auxiliar da propaganda, Sebastião de Arruda Almeida. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Senhores ouvintes também, é um prazer enorme estar aqui e mais uma oportunidade de, na medida do possível, possamos esclarecer algumas dúvidas dos senhores eleitores. Doutor, a propaganda eleitoral já está liberada desde o dia 16 de agosto, sendo que o horário eleitoral gratuito começou agora, no dia 26 de agosto. O senhor pode explicar como que a Justiça Eleitoral organiza a questão de tempo desses candidatos e a quantidade de inserções que cada um tem direito no rádio e na TV? Sim. O horário eleitoral, tanto faz no rádio como na televisão, é um tipo de propaganda específica na legislação eleitoral, onde 90% desse tempo ele é distribuído proporcionalmente a aquelas bancadas que têm assento na Câmara dos Deputados. E 10% ele é destinado para todos os demais candidatos. Ou seja, por isso é que muitas vezes o cidadão, o eleitor, não compreende muitas vezes que determinado candidato tem 3, 4, 5 minutos e o outro candidato tem 3, 4 segundos apenas, mas é em razão dessa normativa. E já aproveitando essa indagação a respeito do horário político, desse horário político gratuito, nós temos algumas novidades para esse ano, onde uma das novidades, em razão da preocupação com inclusão social, nós temos hoje que tem que ser reservado no mínimo 30% desse tempo para candidaturas femininas. E, obrigatoriamente, também há de ser reservado o tempo para candidatas e candidatos negros para a sua participação no horário eleitoral. Então existe uma série de regramentos, de novidades, mas quem fiscaliza esse cumprimento? É o próprio TRE que faz este acompanhamento? São os próprios envolvidos na propaganda eleitoral, os candidatos, partidos, e também o TRE faz a sua supervisão, principalmente verificando aqueles programas onde há nítida irregularidade, por exemplo, com ofensas pessoais, desinformação com relação ao sistema de integridade das eleições, enfim. O TRE, no seu poder de polícia, pode tomar providências quando identificar nesses programas essas irregularidades. A tecnologia avançou e temos agora muitas formas de fazer campanha além do rádio e da TV. Antes de falarmos sobre as redes sociais, queria que o senhor explicasse como é a propaganda eleitoral na imprensa de um modo geral, sites de notícias, o candidato pode pagar anúncios e as entrevistas, como ficam? Sim. A propaganda na imprensa podemos, de forma assim, bastante simples, dizer que ela pode ser feita na imprensa escrita, onde aquele candidato ou partido, ele paga um espaço na página seja do jornal, do tabloide, enfim, para a sua propaganda. O que ele não pode pagar é para comentários para pessoas ou para o próprio órgão de imprensa
fazer propaganda negativa de outro candidato. Esse na imprensa escrita. Temos também a propaganda, na verdade, não se pode dizer que seria propaganda eleitoral, mas sim as reportagens que são veiculadas durante o noticiário normal das rádios e das televisões. Nesse noticiário, e como nós temos visto muito, né, o candidato ele pode ser entrevistado e ali ele pode falar do seu plano de governo sem problema nenhum. O que é muito importante é não se dar tratamento privilegiado para determinado candidato ou coligação. Como assim? O tratamento privilegiado, por exemplo, todo dia só se convida ou só se entrevista determinado candidato e não se dá esse mesmo espaço para outros candidatos. Então, esse é no noticiário normal das televisões e das rádios. E, como eu já havia mencionado anteriormente, temos, por fim, esse horário eleitoral gratuito. Certo. E as mensagens eletrônicas? Esse tem sido um recurso bem utilizado pelos candidatos e está correto? Sim. A legislação eleitoral não veda esse tipo de propaganda eleitoral. O que a legislação eleitoral exige é que, primeiro, esse candidato ou esse partido tenha o cadastramento informado na Justiça Eleitoral para eventual controle dessas mensagens e também no disparo dessas mensagens instantâneas. Por exemplo, o WhatsApp. Vamos dar um exemplo do WhatsApp. O candidato que manda ou a pessoa que manda uma propaganda eleitoral para determinado cidadão, ali ele obrigatoriamente tem que dispor também de um meio de comunicação para que essa pessoa, não querendo receber esse tipo de mensagem ou não querendo mais receber mensagem de propaganda eleitoral, possa solicitar o descadastramento desse candidato. O senhor falou de WhatsApp, então já vamos introduzir a pergunta referente às redes sociais, doutor Sebastião. Sem dúvida, é onde acontecem as maiores dúvidas da população, do eleitor. Então, nós temos duas grandes plataformas, né? O Instagram, o Facebook e algumas outras, o TikTok, seja qual for. Qual é o regramento para que o candidato possa realizar a sua campanha nesses meios? Primeiramente, tem que ter a rede social, essas plataformas digitais, tem que ter sede no Brasil e também com inscrição junto ao TSE, a Justiça Eleitoral. Esse candidato ele pode fazer esse tipo de propaganda pessoalmente. Ele não pode, o que ele não pode utilizar? Ele não pode utilizar do chamado telemarketing, ele não pode utilizar dos órgãos públicos, de pessoas jurídicas, ele não pode contratar pessoas para fazer a sua propaganda eleitoral. Enfim, são várias limitações nesse sentido. Então, o senhor falou sobre contratar pessoas. Os chamados influencers digitais, né, que são essas pessoas que possuem uma grande audiência, possuem um número gigantesco de seguidores. O candidato ele pode contratar essa pessoa para estar falando bem dele, para estar divulgando as propostas dele? De maneira nenhuma. Não é possível propaganda eleitoral na internet paga. E essas pessoas, o que elas podem realmente é demonstrar o seu apoio a determinado candidato. Livre manifestação do pensamento. Agora, se verificar que por trás disso há sim uma troca de vantagem, seja promessa de vantagem ou seja pagamento mesmo, isso é propaganda irregular e
não só a propaganda irregular. Estamos falando, sim, de possível abuso no uso dos meios de comunicação e abuso econômico, que pode levar, inclusive, à cassação dessa candidatura. E quanto ao eleitor, né, o cidadão que tem sua opinião política, o seu candidato já definido e quer ajudar na campanha, ele pode impulsionar conteúdos de candidatos? Também não pode. O cidadão, ele pode, nas suas redes sociais, também declarar o seu apoio gratuitamente e sem impulsionamento. Impulsionamento só é permitido ao candidato fazê-lo. Ou seja, em resumo, nas redes sociais, na internet, só é possível a propaganda gratuita e o impulsionamento só pelo candidato. E falando ainda de rede social, temos visto eleitores deixando na imagem de identificação do perfil o santinho do candidato. Isso também é permitido? É permitido, como eu disse, ele pode demonstrar esse apoio e não há como a Justiça Eleitoral interferir nessa livre manifestação dele. Vamos sair um pouco do universo digital e voltar para a campanha de rua, né? Para a campanha, especialmente em Mato Grosso, que é um estado gigantesco, nós temos municípios menores que a campanha ela ainda é realizada muito com material impresso. Que tipo de material que esse candidato ele está autorizado pela Justiça Eleitoral a confeccionar e distribuir aos eleitores? Hoje, o candidato ele pode distribuir esse material, seja folheto, seja santinho, e o adesivo. O adesivo é em veículos, onde ele pode ser instalado, por exemplo, no vidro traseiro, em toda a extensão, não há limitação. Se for colocado nas laterais do veículo ou em outras posições, aí há de se respeitar o tamanho de até meio metro quadrado. Então, ele pode ter, voltando naquilo que você me indagou, ele pode distribuir santinhos, folhetos e também ele pode usar as ruas e avenidas através de bandeiras, sendo que as bandeiras e essa mesa de distribuição de material tem que ficar colocada de forma a não prejudicar o trânsito tanto de veículos como de pessoas. E essa é uma inovação da justiça, da legislação eleitoral, quando se fala de não prejudicar o trânsito de pessoas, inclusive de cadeirantes, e aqueles sinais que são colocados nas calçadas para pessoas eventualmente com deficiência visual de orientação. Então, existe também essas limitações. Doutor, o senhor falou agora sobre bandeiras, né? E nós temos visto muito material de campanha sendo utilizado pelas pessoas na rua, né? São camisetas, bonés, broches e as bandeiras, né? Eu quero saber se a entrega desse material também é permitida ao eleitor. É possível distribuir algum tipo, mesmo para manifestação individual da pessoa, entregar algum tipo de material? E um outro ponto, a pessoa, o eleitor, se ele quiser comprar esse material, ele pode? Como é que funciona? Muito oportuna a indagação e tenho certeza que os senhores ouvintes têm dúvida a respeito disso. O material de campanha, como eu disse, somente serão esses, e com relação, por exemplo, à camiseta, somente os cabos eleitorais poderão utilizar durante o trabalho eleitoral. Por exemplo, esse cabo eleitoral, se ele trabalha das 8 da manhã até as 4 da tarde, por exemplo, chegou às 4 da tarde, se ele for pegar um coletivo, se ele for a uma agência bancária,
se ele tiver que ir a uma farmácia, enfim, circular na cidade, ele tem que trocar esse vestuário, porque senão seria uma forma dissimulada de extrapolarmos os limites da propaganda eleitoral, ele utilizando aquela camiseta do seu candidato. Então, a candidatura, o candidato, ele pode comprar e distribuir essa camiseta para seus contratados. Com relação ao cidadão comum, ele pode, de forma individual e silenciosa, se manifestar. Como assim com relação à camiseta? Não é possível se receber camiseta, seja de partido, seja de candidatos. Ele pode, desejando ele comprar uma camiseta numa loja, mandar estampar ali a fotografia, o número de seu candidato e de forma silenciosa ele se manifestar, somente nessas condições. No caso do showmício, né, nós sabemos que a partir de 2006 passou a ser proibido. No entanto, nós temos visto artistas manifestando apoio a determinados candidatos durante um show, uma manifestação artística. Isso é permitido? A manifestação dele ali com relação a determinada candidatura é livre manifestação, não há problema nenhum. O que interessa para a Justiça Eleitoral a respeito do showmício? Ela não é permitida, seja presencial, seja virtual, ou seja, fazer live, não é possível ser feita. O que se permite apenas se o candidato quiser contratar um show normal, como qualquer um outro, por exemplo, aqui no nosso estado, que a tradição sertaneja é muito forte, contratar um show de uma banda sertaneja e ali ele fazia um show para arrecadação de dinheiro da sua campanha, onde seja qualquer cidadão, ele pode ir pagando por esse show. Vamos dizer que ele cobre R$50, aí você pode pagar para ir ao show desse candidato. Aí é óbvio que o cidadão ele pode ir tanto apoiando aquela candidatura, como para mero entretenimento, se gostar daquele artista, ou seja, sendo que esse dinheiro arrecadado tem que ser lançado na prestação de contas dele. Bom, as carreatas e agora cada vez mais as motocicletas, elas são utilizadas geralmente mais próximo do final da campanha para determinado candidato a qualquer cargo mostrar a famosa força, né, da visibilidade na campanha. Isso tem sido muito utilizado. Os eleitores se organizam e percorrem longas distâncias. Essa prática na eleição de 2022, ela é permitida e existe algum regramento para isso? Sim. Nós temos 4 tipos de propaganda nesse sentido, que seria a carreata, a passeata, a passeata, as reuniões e os comícios. E dentro dessa carreata, é óbvio que poderá ter essa motociata, né? O que é importante, e a legislação eleitoral se preocupa, é com a poluição sonora, porque uma das vedações de qualquer propaganda eleitoral é com o barulho excessivo. Aí sim poderá se caracterizar uma propaganda irregular. Recentemente nós tivemos um caso em Comodoro do uso de outdoors envolvendo 2 candidatos, teve grande repercussão na imprensa e a Justiça Eleitoral até se manifestou sobre esse caso, né? O candidato ele pode fazer o uso de outdoors? Outdoor é proibido. Eu acho que essa resposta é a mais objetiva possível. Não se permite mais qualquer propaganda eleitoral mediante outdoor. E quando o candidato alega em algum tipo de propaganda
desconhecimento, que não tem o envolvimento dele. Isso vale para qualquer situação. Não, nem toda situação. Por exemplo, derrame de material, principalmente nós vemos, e infelizmente ainda acontece, às vésperas do dia da eleição, aquele derrame de material que a gente vê nos locais próximos da votação. Esse é um dos casos que o candidato ele não pode alegar desconhecimento. Se ele alegar o desconhecimento, ele tem que provar o desconhecimento. Aqui há uma presunção de que o candidato tinha conhecimento e anuiu nesse derrame de material. E quais as possíveis penalizações para quem descumpre essas regras da propaganda eleitoral? Para cada tipo de ilícito, há uma penalização específica? Sim, porque senão nós não teríamos efetividade da legislação eleitoral. Aqui, eu trazer em minúcias, detalhado, nós teríamos que ficar quase que a tarde toda tratando disso. Mas, de forma resumida, pode-se dizer que existe a responsabilização onde pode ser aplicada a multa, onde o candidato ou o eleitor ele pode ser responsabilizado criminalmente e poderá haver também essa punição por abuso de poder político, poder econômico ou no uso dos meios de comunicação. Então, poderá haver uma penalização única para aquele fato ou várias penalizações para aquele mesmo fato, dependendo da gravidade. Bom, o senhor falou, já estamos partindo para o encerramento da nossa entrevista, o senhor falou que a Justiça Eleitoral possui poder de polícia na fiscalização e no combate da propaganda ilícita e irregular. Mas, sem dúvida, doutor, a população ela também tem um trabalho para auxiliar a justiça, né? É a população que fiscaliza junto com a Justiça Eleitoral. Como que o eleitor pode contribuir com o TRE nessa fiscalização? Nós, aproveitando essa oportunidade, queremos primeiro agradecer, parabenizar ao cidadão, ao eleitor, que estamos vendo, principalmente nesses últimos anos, o seu engajamento político realmente, e isso nos ajuda em muito. Na atualidade, nós temos 2 canais de comunicação para determinada finalidade, e vou explicar aos senhores ouvintes. Para aquelas desinformações com relação à integridade do processo eleitoral, por exemplo, desinformação, fake news sobre urna eletrônica, sobre sistema de apuração de votos, de totalização, local de votação, horário de votação, etc. Para esse tipo de desinformação, o cidadão ou o eleitor tem uma ferramenta no site do TSE chamada Sistema de Alerta à Desinformação das Eleições. O cidadão acessa essa ferramenta, é um formulário bastante simples, onde o cidadão ali ele narra qual é o conteúdo dessa desinformação. Ele insere, informa em qual veículo de comunicação ele identificou isso, envia pelo próprio sistema, tem lá o botãozinho enviar. O sistema do TSE recolhe essa informação e imediatamente repassa para as principais plataformas digitais e agências de checagem que hoje têm convênio com o TSE para imediata apuração. Esse é com relação às desinformações que atacam o sistema eleitoral. Com relação às desinformações ou propaganda eleitoral irregular ou crimes eleitorais, nós temos o sistema Pardal,
que é um aplicativo que é muito fácil de baixar, já é até tradicional, e temos a nossa ouvidoria, que ontem tive a notícia do juiz membro, Dr. Jackson Coutinho, que é o ouvidor geral do TRE, que a partir de agora a ouvidoria terá um sistema de 24 horas de registro dessas denúncias. Então, nós temos esses canais principais para recebermos denúncia. Então, chegamos ao final de mais um Justiça Eleitoral em Foco. Agradecemos a você, ouvinte, que nos acompanhou até agora e especialmente ao juiz auxiliar da propaganda, Sebastião de Arruda Almeida. Eu, mais uma vez, quero reiterar aqui meus agradecimentos pela oportunidade e lembrarmos que estamos à disposição lá dos senhores ouvintes e dos senhores cidadãos. Obrigado pelas informações, doutor Sebastião. E eu convido você, ouvinte, a acompanhar as notícias da Justiça Eleitoral e também ler o nosso site www.tre-mt.jus.br. Até o próximo programa. Informe Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso disponibilizou um sistema para consulta de mesários que foram convocados para trabalhar nas eleições 2022. No site www.tre-mt.jus.br é só clicar em Eleitor e Eleições, depois Canal do Mesário e selecionar Mesários Convocados. No sistema, basta digitar o título de eleitor, selecionar a opção Não Sou um Robô e clicar em Consultar. Além de confirmar se foi convocado, o mesário tem acesso às informações de onde vai trabalhar e qual função irá desempenhar no dia da eleição. Agora, se você ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. As inscrições podem ser feitas lá no canal do mesário ou pelo aplicativo e-Título. Justiça Eleitoral em Foco. O eleitor no foco da informação. Justiça Eleitoral em Foco. Uma produção do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em parceria com a TRT-FM.